Voltando aqui, a gente tinha parado na parte da morte, né, de Armínio, né? Ele tinha sido interrogado algumas vezes por causa dessas questões que levantaram controvérsia. Perante aquele que questionava, ele era bastante coerente e não havia do que acusá-lo. Mas em outros momentos ele acabava pregando alguma coisa que era, no mínimo, suspeita. As pessoas entendiam que era contrário àquilo que era o padrão que eles haviam seguido. De qualquer forma, é importante dizer, como eu disse logo no começo, quando eu falei de Armínio, é que ele era uma pessoa respeitada e, como cristão, também considerado exemplar, um bom pastor. Esses pontos, de fato, acabam levantando essas dúvidas, né, em relação à postura dele, mas não é da mesma forma, por exemplo, como eu disse no começo, o concílio de Nicéia tinha sido convocado por causa do erro da doutrina da Trindade, né? Ário havia pregado que Jesus não era Deus. Então nós não estamos falando do mesmo nível de heresia, vamos dizer assim. Existia essa divergência, essa controvérsia, mas não era uma coisa na mesma gravidade do que aquilo que já havia acontecido no passado com outros homens. Então, da mesma forma, como eu falei de Calvino, né, que eu mencionei a história dele até por uma questão de considerarmos aquilo que ele contribuiu, também há muito daquilo que Armínio escreveu, deixou, que também pode ser aproveitado. Isso tem que ser considerado. Ao invés de nós termos uma ideia bélica, né? Não, ele falou isso e aquilo, nós podemos reter o que é bom naquilo que ele deixou para nós, né? Então, como eu estava dizendo, quando ele morreu, os seus seguidores se reuniram e elaboraram uma representação que recebeu o nome de remonstrância, por isso eles eram chamados de remonstrantes. Nesse documento que eles levaram a essas autoridades da igreja, eles estavam atacando algumas doutrinas calvinistas e estabeleceram 5 artigos com as posições que eu vou falar a seguir. Então, nesse período que Armínio, né, ensinava, ele sempre se colocou debaixo desses documentos oficiais, a Confissão de Fé e o Catecismo, mas aí chegou um momento que os seus seguidores resolveram de fato falar, não é bem assim, algumas coisas têm que ser revistas. Então aí sim, oficialmente, eles se mostraram contra o padrão que estava sendo seguido até ali. E os 5 pontos, né, que eles levantaram são 5, não tem um acróstico, né, como a tulipe, mas as ideias que eles traziam eram as seguintes: que a eleição de Deus estava condicionada à previsão da fé, a expiação universal, quer dizer, Cristo morreu por todos os homens e por cada homem, de uma forma que ele conquistou reconciliação e perdão para todos por sua morte na cruz, mas só os que exercem a fé podem gozar desse benefício. Terceiro ponto, que era necessária a regeneração para que alguém seja salvo. Isso nós vamos ver que está de acordo com o que o calvinismo também prega. Porém, o que ficou claro mais tarde é que eles não atacavam da mesma forma a ideia da depravação. Nós vamos ver daqui a pouco o primeiro ponto do calvinismo, né, a respeito da depravação total. E em relação ao arminianismo, o calvinismo é mais radical quanto à nossa natureza. O calvinismo vai mostrar que nós estamos mortos espiritualmente. O arminiano vai ser um pouco mais leve nessa questão. Ele vai entender que existem algumas habilidades que ainda se mantiveram, mesmo com a queda, né? Um quarto ponto era a possibilidade de resistir à graça de Deus. E o último ponto, a incerteza quanto à perseverança dos crentes. Ou seja, eles acreditavam que era possível que um crente pudesse perder a sua salvação.
E a partir daí, os denominados calvinistas, ou seja, aqueles que estavam mais de acordo com os ensinos de Calvino, responderam com uma reafirmação e foram então chamados de contra-remonstrantes, porque estavam indo contra aquilo que os arminianos disseram. Então fica claro que, como eu disse antes, a linha oficial que eles seguiam estavam de acordo com aquilo que Calvino expôs, né, que eles consideravam bíblico. Os arminianos levantaram um questionamento a respeito disso, e os calvinistas fizeram um movimento para responder aquilo que eles estavam sendo questionados. O interessante de tudo isso é que, apesar de ser uma questão religiosa, né, era uma questão de doutrinas que havia essa divergência, isso se disseminou por toda a sociedade. A sociedade, naquele período, pode-se dizer que ela era mais religiosa, vamos dizer assim. Então essas questões saíam da igreja e faziam parte da vida cotidiana de todos. Não era uma coisa que ficava restrita àquele ambiente. E isso começou, por haver essa divergência, muitos começaram a se aproveitar e criar confusão, fazer rebelião. Então, por muito tempo, por muitos anos, inclusive, por não ser definido, né, não ficar claro, por haver essa controvérsia, começou uma instauração do caos, vamos dizer assim, né? Começou a haver muitas revoltas. Então precisava ser feito alguma coisa. E da mesma forma como Constantino foi quem convocou aquele concílio, né, para definir essa questão religiosa, aqui foi o príncipe Maurício de Nassau, que era o líder, no caso da Holanda, já independente. Ele decidiu que era necessário se criar um sínodo para que para que essa questão fosse julgada, né? Aqueles pontos que os arminianos estavam trazendo precisavam ser respondidos. Então, deveria haver uma reunião para que eles pudessem tratar desses assuntos e os calvinistas também pudessem expor a sua visão, no caso também se defender. E foi aí, com isso, que surgiu o famoso Sínodo de Dort. Além do príncipe Maurício de Nassau, da Holanda, o próprio rei James, da Inglaterra, encorajou a instauração desse sínodo, porque considerava que era uma questão muito relevante, que precisava ser julgada. Então ele incentivou e também mandou algumas pessoas para ajudar. O rei James, eu não sei quem conhece, existe uma versão da Bíblia, né, chamada King James, é baseada nesse rei aqui. Esse nome é por causa dele. A primeira versão inglesa da Bíblia recebeu o nome do rei James. Então, quando foi definido que deveria haver esse sínodo, o próprio governo holandês foi pedindo que os diferentes países, né, próximos, mandassem representantes dos seus principais teólogos para que pudesse haver um julgamento bem justo e de uma forma eles escolheram teólogos bem renomados para que houvesse de fato aplicação do conhecimento específico daquilo, né? Eles estavam capacitados de fato a fazer aquele tipo de julgamento. E um outro motivo, né, que foi importante para que se convidasse outros teólogos, não só holandeses, mas estrangeiros, foi também garantir que não havia um partidarismo, vamos dizer assim. Porque os próprios remonstrantes estavam dizendo que, como eu disse antes, a igreja era predominantemente calvinista, vamos dizer assim. Eles já seguiam aquela linha, os arminianos se mostraram contra aquilo. Então, se eles fossem julgados pelos próprios calvinistas, não seria justo para a visão deles. Então, eles queriam que fosse uma coisa mais imparcial. Por isso que foram convocados representantes de outros lugares, não só da igreja holandesa. E um outro ponto que foi importante, essa convocação de estrangeiros, é porque os remonstrantes, os arminianos, eles afirmavam que a igreja holandesa seguia aquela linha, né, no caso calvinista, mas as outras igrejas não, as outras igrejas estavam do lado deles. As outras igrejas tinham o mesmo pensamento que eles estavam ali defendendo.
Então, ao trazer os representantes dessas outras igrejas, não haveria mais desculpa nesse sentido. Todos eles estariam representados, e se fosse de fato o caso dessas outras igrejas estarem defendendo mesmo os arminianos, eles iam estar sendo favorecidos. Então foi no ano de 1618 que aconteceu o Sínodo de Dort. Todas as despesas, né, tanto com as pessoas em si, com todo tipo de despesa foi pago pelo governo holandês. Então é interessante pensar isso, que uma questão religiosa influenciava diretamente a vida da sociedade a ponto do governo financiar esse tipo de reunião para poder definir essa doutrina, né? O sínodo foi composto de 84 membros e 18 comissários. Dos 84, 58 eram holandeses e mais 26 estrangeiros. E todos podiam votar. Então eles tentaram fazer dessa forma que, vamos dizer, que todos fossem representados e não houvesse essa acusação de partidarismo, né? Então, o procedimento que eles adotaram, eles fizeram um culto de oração primeiro, antes de iniciar o sínodo, e foram para a reunião. O moderador se chamava Johannes Bogerman, e é interessante, eu queria ler aqui, o juramento que eles fizeram antes da realização desse sínodo, né? Então, todos os representantes, todos que estavam ali presentes e que iriam emitir o julgamento, eles fizeram um julgamento dizendo o seguinte. Está até no material também, se alguém quiser acompanhar. Prometo diante de Deus, em quem creio e a quem adoro, que está presente nesse lugar e que é o prescrutador de nossos corações, que durante o curso dos trabalhos desse sínodo, que examinará não só os 5 pontos e as diferenças resultantes deles, mas também qualquer outra doutrina. Não utilizarei nenhum escrito humano, mas apenas e tão somente a palavra de Deus, que é a infalível regra de fé. E durante todas essas discussões, buscarei apenas a glória de Deus, a paz da igreja e especialmente a preservação da pureza da doutrina. Assim que me ajude Jesus Cristo, meu Salvador. Rogo para que Ele me assista por meio do seu Espírito Santo. Então fica muito claro que eles tinham uma grande preocupação em honrar a Deus com essa decisão que eles iam tomar, glorificar a Deus e alcançar a verdade. Nós vemos a riqueza desse juramento. Era algo que mostra o quanto eles estavam de fato submetidos às Escrituras, e mostra aqui muito claramente que não era algo que ia ser definido pelo que eles mesmos definissem, que achavam, sei lá, mais lógico, mais adequado, mas sim que eles usariam as Escrituras como uma base para a definição. Então, o tema principal desse sínodo era o chamado arminianismo, né? O primeiro, aquele de ver o ismo sendo usado, né? Calvinismo, arminianismo, porque representa aquilo que foi ensinado por Arminio. Foram convocados para comparecer diversos teólogos arminianos, então fica claro que houve espaço para as duas visões. Só que o que aconteceu foi que a prática que eles acabaram usando era sempre de acusação. Eles acusavam, no caso, os calvinistas de fanatismo e coisas do tipo. Então, ao invés de focar naquela doutrina que eles estavam tentando explicar e afirmar como verdadeiras, eles acabavam focando em tentar menosprezar ou minimizar, depredar, vamos dizer assim, os representantes da visão oposta, né? E aí aqui eu até mencionei no documento, né, na apostila, algumas estratégias que acabavam sendo usadas por eles para retardar esse sínodo. Aqui eu coloquei, eles faziam muitas críticas àqueles que estavam fazendo o julgamento, achavam que aquelas pessoas não eram aptas a fazer o julgamento dessa questão, recebiam documentos, falavam que não conseguiam ler, coisas do tipo. Eles retardavam a todo custo. Tanto que chegou um momento em que o moderador, que era o Roger, ele perguntou se eles reconheciam os artigos
da representação de 1610 e eles ficaram calados, né? Eles estavam impedindo o prosseguimento daquele sínodo. E como estava muito difícil, o Borgerman ele acabou se irritando, se incomodando demais pelo mau comportamento deles, e ele mandou eles todos embora. Falou, não adianta tentar insistir, porque eles não estão tentando de fato argumentar biblicamente, eles estão simplesmente tentando empurrar com ela abaixo e criando vários tipos de empecilhos, né, contra os que estavam do lado oposto. Então o que aconteceu foi que, ao invés de se prosseguir aquele julgamento com as exposições de um lado e de outro, por ele ter dispensado os arminianos por esse tipo de comportamento, eles pegaram ainda assim, eles podiam ter terminado a questão ali, mas eles pegaram os documentos principais que os arminianos já tinham entregue e fizeram julgamentos sobre aqueles documentos, que eles queriam deixar muito claro que eles tinham uma resposta para aquilo que eles estavam sendo, para aquelas acusações dos arminianos. Então, aqueles 5 pontos que os arminianos apresentaram, havia sim uma resposta, no caso calvinista, para aquilo, e era o que eles queriam fazer. Então, eles usaram os documentos que os arminianos já haviam entregue e fizeram o julgamento a partir daquilo. E a partir daí surgiu o documento chamado como os Cânones de Dort. Não sei se eu mencionei, Dort era a região onde foi realizado o símbolo, né? É uma região da Holanda, e o documento recebeu o nome dessa cidade, no caso. Ele tinha 93 artigos e os pontos, né, que ele trazia eram os seguintes: a predestinação divina, a morte de Cristo e a redenção do homem, a corrupção do homem e sua conversão a Deus, a perseverança dos santos. Não sei quem aqui já teve o acesso, já leu o Sínodo de Dort, mas o que acontece é o seguinte: existem esses títulos, né, que eu acabei de ler, em cada um deles há artigos explicando, né, cada um desses pontos, e então ele divide, às vezes 5, 6 artigos para cada ponto, usa as bases bíblicas que aponta, né, as bases bíblicas que eles usaram para afirmar aquilo, e depois, no próprio final desse capítulo, eles colocam as refutações que os próprios arminianos faziam. Então, o que acontece é que era um documento muito completo, porque além da própria exposição da visão calvinista, já existia também a resposta às refutações comuns que os arminianos faziam. As principais ênfases do documento são as seguintes. E aí entra a divergência em relação àqueles pontos que eu tinha mencionado do arminianismo. Deus elege e reprova não com base na previsão da fé ou incredulidade, mas por sua vontade soberana. Os arminianos diziam que essa eleição que Deus fez para a salvação foi feita sim, antes da fundação do mundo, eles concordavam com isso, só que eles diziam que isso foi baseado na presciência, ou seja, Deus já sabia que a pessoa futuramente responderia ao chamado do Evangelho positivamente. E aqui o que o calvinismo diz não é isso. O calvinismo diz que a eleição ela é unilateral. É Deus quem elege, e não com algo baseado, não se baseando em algo da própria criatura, mas pela sua própria vontade, pela sua soberania. O segundo ponto da visão calvinista, que o Sínodo expressava, é que a morte de Cristo foi suficiente para todos, mas é eficaz somente para os eleitos. Em contraste com o segundo ponto do arminianismo, que dizia que a morte de Cristo teria sido para possibilitar a salvação para todas as pessoas individualmente. O que o calvinismo aqui diz é o contrário, que essa morte seria sim suficiente para salvar todas as pessoas, mas ela é eficaz apenas para aqueles que Deus elegiu para a salvação. Terceiro ponto: mediante a queda, a humanidade ficou totalmente corrompida. Como eu falei, nesse terceiro ponto, o arminianismo até afirmava uma depravação. Ele dizia que, até ali, né, é necessária a regeneração para que alguém seja salvo. Isso também o calvinismo diz.
Só que a ênfase aqui do calvinismo é que não sobrou nada no ser humano que vai levá-lo a fazer o bem. O calvinismo vai mostrar que a corrupção da natureza humana foi uma coisa tão grave que não há nada que nos leve naturalmente até Deus. Não existe mais em nós naturalmente isso. E é o que nós vamos ver, né, nos próximos dias, que é o que exige que o próprio Deus venha até nós. E o quinto ponto é que Deus preserva os crentes de modo que não podem decair totalmente da graça. Ou seja, uma pessoa que foi salva em Cristo, ela não perde a salvação. Esse ponto no arminianismo ele é meio controverso. Existem até arminianos que vão concordar com isso, que vão dizer que você sendo salvo, você não perde a salvação, mas eles levantam, no caso, na origem, eles levantavam a dúvida a respeito disso. Eles não afirmavam necessariamente você perde a salvação, mas eles deixavam isso como uma dúvida. Pode ser que a salvação possa ser perdida. O calvinismo, já ao contrário disso, afirma que não. A salvação não pode ser perdida pelo fato de ser Deus que realiza ela do começo ao fim. Então, com base nisso, o documento foi assinado por todos os delegados. Foram ao todo 154 reuniões para eles chegarem até esse veredito, né? E 7 meses de duração, e no final prevaleceu essa visão. Então, mesmo assim, como eu falei, mesmo os arminianos sendo tirados do local por não estar colaborando com o processo, eles ainda assim fizeram um julgamento daquilo que eles tinham afirmado em comparação com o que, no caso, os calvinistas tinham dito. E no final do julgamento entenderam que a visão calvinista estava de acordo com as Escrituras. O que aconteceu como consequência? Como existiam esses ministros, né, esses líderes que se declaravam arminianos, após essa decisão de que o calvinismo, a visão trazida pelos calvinistas era a visão bíblica, eles foram depostos dos seus cargos. Eles não podiam mais exercer a função, afirmando algo contrário àquilo que a igreja definiu como sendo ortodoxo. Então foram mais de 200 ministros que perderam seus cargos por causa disso. Um outro ponto que é interessante mencionar é que na Holanda, mesmo havendo essa religião oficial, vamos dizer assim, e seguindo essa linha calvinista, né, existia tolerância a outras religiões. Só que como funcionava? Essas outras religiões, elas não podiam professar publicamente a sua fé, elas não podiam ter templos e coisas semelhantes. Mas eles não iam ser inquiridos. Por exemplo, se eu pessoalmente acreditasse, seguisse uma outra religião naquela época, eu não seria punido por isso. O que eu não poderia era professar publicamente esse tipo de fé. Isso também remete ao que era praticado no Antigo Testamento. Como eu tinha falado no começo, Deus ele tinha instituído que se surgissem falsos profetas ensinando sobre falsos deuses, e não aquilo que Deus tinha trazido, eles eram punidos até com a morte. Mas, ao mesmo tempo, se aquelas pessoas, mesmo no Antigo Testamento, tivessem essa fé pessoal e não estivessem disseminando isso para outras pessoas, eles não eram punidos. Então é um quadro bastante semelhante que havia no Velho Testamento e esse que ocorria na Holanda. Só que, diferentemente do caso de religiões diferentes, o que aconteceu foi que, mesmo havendo a deposição, né, de arminianos dos seus cargos, ainda assim alguns conseguiram ficar, talvez por conhecer autoridades, né, e conseguiram, mesmo eles estando abertamente contra aquilo que a igreja estava dizendo, eles conseguiram manter os seus cargos. E o que é dito então é que, diferentemente dessas outras religiões que estão fora da igreja, esse tipo de problema pode ser considerado até pior porque ele está dentro da igreja. Então ele começava a desviar as pessoas de dentro para fora, ele começava a mudar, fugir daquele padrão
que tinha sido tido como bíblico até então. Então, com esse documento, né, dos cânones de Dort, expressando essas doutrinas, explicando detalhadamente com as bases bíblicas, foi a partir daí, por serem 5 pontos, que se apelidou, vamos dizer assim, como 5 pontos do calvinismo. Como eu tinha falado antes, Calvino ele escreveu muito mais coisas, ele fez comentários de vários livros, ele escreveu, tem muitas obras de uma forma até meio desumana, assim, tanto que ele escreveu, e ele abordou de tudo, tanto na parte de eclesiologia, ele falou sobre liturgia na igreja, ele tratou de vários assuntos, falou sobre política, etc. Então, quando se fala em 5 pontos do calvinismo, talvez passe uma ideia de que o calvinismo é aquilo e só aquilo. Mas, na verdade, quando se fala nisso, está se restringindo ao que o calvinismo pensa a respeito da salvação, ou seja, a soteriologia. Existe muito mais coisa que foi tratada e foi usada como referência em várias sociedades, inclusive, mas o apelido ficou por causa disso. Então, hoje em dia, muito se fala, eu sou calvinista, porque acredita nesses 5 pontos, mas se fosse falar literalmente que é calvinista, incluiria muitos mais outros assuntos. E agora, finalmente, depois de explicar a história, vamos entrar de fato na política.